Oi! Eu sou Yane. Recentemente eu li um livro chamado Uma Tempestade de Verão. Primeiro, para você não tomar spoiler, se você ainda não leu o livro, vamos começar primeiro com um resumo. Depois a gente segue para as minhas opiniões e por que eu não gostei tanto dele assim. Primeiramente, o livro, ele é sobre a Meredith. A Meredith, ela tem uma prima chamada Sarah, e a Sarah, ela vai se casar com um cara chamado Michael. A família toda dela tá indo pra um sítio, eles descrevem como um condomínio de casas que foram construídas, se eu não me engano, na Primeira Guerra Mundial. E aí, a família toda da Meredith vai lá sempre, é como se fosse casas de verão da família da Meredith e etc. E aí, a Sarah, que é a prima dela, como vai se casar com o noivo dela, o Michael, e eles vão passar uma semana nessas preparações para o casamento, com eventos, etc. A Meredith, ela vem de um contexto familiar meio tenebroso, meio trágico. A Meredith, ela tinha uma irmã chamada Claire, e a Claire, ela acabou falecendo em um acidente de carro 2 anos antes. A Sarah, ela também estava junto nesse acidente de carro, mas eu já vou chegar lá. A Meredith, ela tá ali se enturmando de novo com a família dela, porque depois que a Claire morreu, tudo que virou a família dela, e aquele lugar especificamente, virou sobre a Claire. A Claire era muito especial, ela é descrita como um ser de luz que iluminava tudo, tudo trazia alegria. A Claire era meio que a alegria pura ali daquele ambiente. Então, tipo, quando ela morreu, ela deixou um vazio muito grande na Meredith, até porque elas eram irmãs. Ela tinha 16 anos quando ela morreu, e a Claire, se eu não me engano, tinha 18 anos. Quando ela chega nesse local do casamento, ela conhece o Whit, que ele é meio irmão do Michael. E aí, uma coisa importante é que nessa semana de pré-casamento, etc., esses eventos, vai acontecer um clássico jogo, que no caso esse jogo é o jogo Eu tô com medo de, se futuramente esse canal for monetizado, eu já perder a monetização de cara, então. Assassino! Que eu vou chamar de Cidade Dorme aqui para bens monetários. Nesse jogo de Cidade Dorme, eles vão jogar e tal, como se fosse ao ar livre, como se fosse um joguinho de bang bang. É muito bom ter que censurar isso, é muito bom. Como se fosse um joguinho de armas de água e tal, pistolas de água. E existem 3 regras. A primeira regra é que só pode acontecer em áreas externas, ou seja, se eu tô dentro de casa, eu não posso atirar em você. Beleza? A segunda regra é que cada um deles tem um alvo específico. Então, por exemplo, o jogo era comandado pelos avós da Meredith e da Claire, que no caso são... Ah, me esqueci. Eu esqueci o nome. Para este vídeo, o nome do avô da Meredith vai ser Peroba, e a avó dela eu lembro que era Docinho. O jogo era comandado pelo Peroba e pela Docinho, e eles entregavam envelopes com os nomes de quem cada um ia atrás. Então, por exemplo, eu recebi um envelope. Dentro deste envelope, eu tô com medo de cair a tampa porque ela tá quebrada. Dentro desse envelope tá assim: fulana, vai procurar a Boca Rosa. Então, dentro do acampamento eu vou ter que a Boca Rosa, tá certo? Esse jogo tem algumas regras, que no caso são 3. Só pode atirar em áreas externas, pode envolver os dias de casamento, os eventos do casamento. Então, no dia do casamento, no jantar ensaio, no chá de panela, essas coisas não pode ter briga nesses momentos. Pode ser outras coisas que não envolvam o casamento. A terceira regra é que há um limite de regra estabelecendo o que é área externa ou não, que são, no caso, a 3 metros da porta. Então, tem a minha porta, a partir de 3 metros dela é área externa, todo mundo pode atirar, beleza? Aí tá. A Meredith, ela tinha um namorado, que era o Ben, só que antes mesmo dela ir pra esse evento da família, ela termina com o namorado dela, que tá solteira quando ela vai pra lá. Ela chega lá, ela reencontra os amigos dela, que no caso é a Luli, o Jake, que é irmão da Luli, a Pravika e o Ellie. Esses 4 amigos, a Meredith, depois da morte da Claire, ela acabou ignorando todo mundo.
ela ignorou todo mundo, ela se isolou, porque tudo relacionado àquela casa, a casa dela, a fazenda, tudo relacionado à família dela, tudo relacionado a Claire, ela ficava muito sentida, ela não conseguia, ela se fechou e ela só recorreu ao namorado dela. Aí a Meredith, ela encontra todo mundo e eles estabelecem uma aliança dentro do jogo, que no caso todo mundo vai se ajudar nos alvos de cada um. E tem outra coisa também, se eu tirei Boca Rosa, mas alguém que me tirou antes, no caso, o alvo que era meu, que era da Boca Rosa, que eu não consegui, passa pra outra pessoa, e a outra pessoa vai atrás da Boca Rosa, e assim vai indo, Só que tem um evento logo que acontece, que é tipo uma festa de inauguração, não é festa de inauguração, mas é como se fosse um evento, assim, pra começar as festividades e tal. E aí, nesse evento, ela conhece o Witch. Ela realmente conhece o Witch. E o Witch, ele meio que já conhece ela. Detalhe importante, ele meio que já conhece ela. Ele já sabe algumas coisas sobre ele e tal. Eu não vou dar tanto detalhe assim, porque eu não quero dar tanto spoiler e estragar a experiência de alguém que tá lendo ou que vai ler. Então, se você quer ler, vai ler. Vai ler. Esse vídeo aqui é só minha opinião, é só o meu relato lendo. Eu realmente me envolvi com a história, eu só vou reclamar mais pra frente de pontos que eu não gostei. Então, se você gosta desse livro, não me cancela. Nesse jantar, eles se conhecem e tudo mais, só que ela meio que tá meio rígida com ele. Ele fala, e aí, mana? E aí? Ela fica meio que tratando ele seco o tempo todo, e isso é meio esquisito. Não chega a ser irritante, mas parando pra lembrar agora, é um pouco pick me. Não que eu queira chamar ela de pick me assim de graça, mas vai dar pra entender depois. E tenta fazer amizade com ela, e eles acabam se encontrando depois de um tempo. Eles acabam se encontrando na mesma noite e tal, porque a casa que ela fica não tem banheiro. Algumas casas nesse negócio não tem banheiro. O banheiro é uma grande área externa lá no fundo. E aí ela resolve que ela vai no banheiro de noite, porque ela não tá conseguindo dormir, ela tá no quarto de que ela dividia com a irmã dela, tudo, lembra? A irmã dela tá com insônia, não consegue dormir, vai pro banheiro tentar relaxar. E aí tá de noite, ela se assusta com barulho, ela encontra o Witch, e aí nesse negócio ela estabelece um pacto com ele, que no caso é tipo, olha, eu não conheço todo mundo, porque como eu já falei, o Michael, ele é noivo da prima da Meredith. Então a família do Michael ela não conhece. E eles estão ali também. Por isso que tem, inclusive, algumas barracas e tal com o pessoal, todo mundo foi realocado, as casas de famílias e tal, pra poder acomodar a família do Michael, todo mundo tá ali confortavelmente. E eles estabelecem um pacto, olha, você conhece fulana, se eu tirar alguém da sua família, alguém que você conhece, você vai me dar informações sobre a rotina dela e tal. Porque a Meredith junto com a Claire, elas eram muito boas nesse jogo, apesar de que a Claire, ela é dita como a mais nesse jogo todo. Então, a Meredith, ela tem um senso de que ela precisa ser tão boa quanto a Claire e vingar o legado dela, sabe? Honrar o legado dela. Eles estabelecem esse pacto que eles vão se ajudar com informações, mas nunca vão ser aliados. Que no caso todas as pessoas conhecem, tipo, eles não vão ser vistos juntos. Eles não vão ajudar um ao outro na hora de encurralar os outros. Beleza. E aí vão se passando os dias, eles vão se conhecendo e tudo mais, vão passando mais tempo juntos, eles vão se ajudando, etc, etc, até que se apaixonam. Chega num ponto importante. A partir daqui, eu quero que, se você já leu o livro e você quiser ouvir minhas críticas, continue. Se você quiser parar ou não quiser concordar, deixa sua opinião nos comentários. Vai ser importante. Vai ser importante. Bora lá. Eu gosto de deixar esse debate aberto, estou aberta a outras visões. Eu gosto de deixar esse debate aberto, estou aberta a outras visões, apesar de que a minha vai estar certa. Enfim, tudo começa a desandar, tudo começa a desandar mais ou menos no 70% do livro. Foi a parte que me deixou muito irritada. Primeiramente, a Meredith, ela sempre deixou muito explícito no livro o quanto que a Claire significava muito pra ela. Lógico, ela era irmã dela. Só que, depois de um tempo, ter que falar da Claire o tempo todo. Apesar de tudo
É um misto de emoções que eu sinto sobre isso, porque ao mesmo tempo que ela fala da Claire o tempo todo, tanto é que quando eu comecei o livro, porque o livro ele começa, não é spoiler, pelo amor de Deus, os 3 primeiros % do livro, por favor, né, minha filha? Vamos lá. Aí, nessas primeiras páginas do livro, ela já fala da Claire. Eu até fiquei confusa, tipo, depois que eu fui entender que a irmã dela estava morta. Enfim, quando ela fala da Claire, ela fala com muita importância, que a Claire era assim, assim, assado, que ela era muito importante, que ela foi a personagem... Era uma pessoa muito importante pra Meredith. E tudo naquele acampamento lembra ela. Tudo. Tudo. Tanto é que a Meredith leva o Witch pra vários lugares, que elas andavam juntas, coisas que elas faziam juntas, etc, etc, etc. Quando ela fala da Claire, ela fala com muita importância, que a Claire era assim, assim, assado, que ela era muito importante, que ela foi a personagem... Era uma pessoa muito importante pra Meredith. E tudo naquele acampamento lembra ela. Tem até tudo. uma parte que ela vai fazer yoga tudo. com a Tanto tia é que a Meredith leva o Witch pra vários lugares, que elas andavam juntas, coisas que elas faziam. A personalidade dela vira ser a irmã barulho. da Claire. Chega num ponto em que a Meredith, ela vai avançando no jogo e ela tira o Witch no jogo. E como eles têm esse pacto, ela fica meio... Epa, o que eu tenho que fazer? Eu conto pra ele que eu tirei ele, ou eu espero ele terminar o jogo por mim? Porque ele tava muito bom. Tem até um relato de que um dia ele matou 8. Ele pegou 8. Tipo assim, muito rápido. Um tempo assim, acho que foi umas 5 horas. Porque ela teve que levar os primos dela no mercado. É toda uma lore. Ela leva os priminhos dela no mercado. E quando ela volta, ela tá descobrindo que o cara ele já pegou 8. 8 que eu digo no caso de ter, né, bang, os 8. Ela fica assim, pô, quando ela descobre que ela tirou ele, ela fica, eita, não sei o que eu faço. Ela não conta pra ele, ela resolve não contar pra ele que ela tirou ele. E ele meio que entende, ele sabe que tem alguma coisa estranha, porque ela não quer falar quem ela tirou. No final ele acaba descobrindo, mas eu não vou chegar lá. A parte importante é, a Claire é uma personagem muito importante pra Meredith, e toda vez que a Claire é mencionada por outros membros da família, a Meredith ficava muito mal. Por exemplo, teve uma ocasião em que a Sarah, que é prima, a noiva, ela lembrou do dia do acidente. No caso, a Claire, a Sarah e o Michael, eles estudavam em Tulane, se eu não me engano é em Nova Orleans, que é uma faculdade lá, você sabe, os negócios americanos de faculdade, etc. Estavam todos na mesma faculdade, foram jantar, se eu não me engano, acho que foi um jantar de comemoração e a Claire tava junto. E o Michael levou o meu irmão dele, o Witch. Eles se conheceram naquela noite. Só que o Witch, ele vendo como a Claire reagia, como a Meredith reagia quando falavam da Claire, então a Sarah contou essa história de que a Claire ela não gostava muito de salada, ela tava se atrasando um pouco, resolveram pedir algo pra ela, porque ela também não conhecia o restaurante. Ela disse, decidam aí por mim. Eles pediram uma salada pra ela não gostava de salada, e ela deixou toda a salada no prato. Ela tava contando porque a Meredith fez igualzinha quando ela tava, e foi por isso que ela contou, porque a Meredith fez algo igual a irmã dela fez no dia do acidente. Só que infelizmente aquele foi o dia do acidente, era uma história cômica antes da tragédia. Esse acidente, ele foi algo muito inesperado, não foi algo planejado, não foi nada, foi realmente uma fatalidade, todo mundo fala que uma fatalidade, foi horrível. Enfim, ela morreu instantaneamente, bateu, Deus a tenha. A Meredith, ela sempre demonstrou o desconforto dela sobre falarem da Claire, sobre ela ter contado sobre essa história, etc, etc. E aí, o Witch, por já ter conhecido a Claire, ele nunca contou pra Meredith que ele já conhecia a Claire. Porque ela falava tanto da Claire que ele soltou um dia. Acho que eles estavam falando sobre alguma coisa de torta. A Meredith fala, ela estaria amando estar aqui com a gente, ela amaria te conhecer. E aí ele fala, eu tenho certeza que ela amaria. Eu tenho certeza que ela fala com muita certeza sobre algo sobre a Claire. Sendo que, teoricamente, ele nunca conheceu ela. A Meredith fica, você conhece ela? Aí ele fala assim, não, eu queria te contar um bagulho. Só que daí acontece um trovão, começa a chover, ele acaba não contando, desiste dessa ideia, até porque ele subentendeu que a Meredith teria entendido. Por quê? E aí que vem o meu ponto de raiva. Todos eram da mesma faculdade. Tanto o Michael quanto o irmão mais novo dele
o Whit, quanto a Claire, quanto a Sarah eram todos da mesma faculdade. Tipo, é meio que impossível o meio-irmão e uma das pessoas mais importantes pra Sarah, que é a Claire, não se conhecerem. Não tem como isso não ter acontecido. E a Meredith descobre por causa de um vídeo antigo no Instagram da Sarah, porque até sobre o casamento, esqueci de mencionar isso, mas no casamento eles criaram uma hashtag, inclusive isso é super brega, eu faria. Eles criam uma hashtag pra postar as fotos do casamento e tal, foi até a tia da Meredith que criou isso. No caso é Agora Ela é Dupré, que é Michael Dupré, Solange Duprá, Dupré, que então agora Sarah seria do... Enfim, Agora Ela é Dupré a hashtag. Um dia o Whit e a Meredith eles saíram e eles resolveram não colocar na hashtag do casamento e ele colocou, hashtag amarrada no Whittree, que é o sobrenome dele, Whittree. Inclusive, o Whit não é o nome dele. O Whit não é o nome dele, é o apelido do sobrenome dele. A gente, ela tá olhando ali no Instagram, ela percebe que o Whit não tem muitas fotos, não tem nada. Ela resolve olhar a hashtag, agora ela é Dupré, resolve olhar aquela hashtag. E ela olha e ela vê um vídeo muito antigo do dia do acidente. E ela vê a Claire e o Whit juntos na mesma mesa. E ela fica com muita raiva. Vendo aquilo, eu fiquei amada. Porque, gente, todo mundo ali era do mesmo núcleo. Como que eles não iam se conhecer? A Claire era uma das pessoas. Ela tinha uma ligação incrível com a Sarah. Meredith fala isso. Que ela, Meredith e a Claire tinham uma relação muito próxima. Muito próxima. Mas a Claire, com a Sarah, era algo colossal. Elas eram melhores amigas. Então, tipo, não tem como a Sarah não ter apresentado o meio-irmão do noivo dela pra Claire. Não tem como, se todos iam fazer parte da mesma coisa. Não tem como. Se eu não me engano, ele fala até de ir pra faculdade ou ir pra Tulane. Não sei se ele... Enfim, posso estar falando merda por eles não serem exatamente da mesma faculdade, mas eles, do mesmo jeito, eles iriam se conhecer uma hora ou outra. A Meredith, ela nunca fez essa associação. Nunca. Foi que o Whit até fala, pô, eu nunca contei porque você sempre ficava desconfortável quando eu falava sobre isso. Ela sempre ficava muito desconfortável quando falavam da Claire, ou lembrar da Claire dava muita dor pra ela. Tanto é que foi por isso que ela se afastou dos amigos dela, né? Porque ela lembrava muito dos amigos dela e ela não conseguia falar com eles nem responder. Tanto é que ela ficou 2 anos sem falar com eles. E ele fala, pô, eu achei que você ia se chatear. E como a gente... Eu achei que já estava subentendido. Ela ficou muito chateada com ele. Esse foi um dos pontos que me fez abandonar. Não abandonar, porque eu consegui ainda terminar. Mas foi um dos pontos que me deixou, pô... Bem, o Whit, ele viu, né, que a Meredith tinha tirado ele no jogo. Ele ficou chateado porque ela teria quebrado o pacto deles. E ainda tem outra coisa que me deixou com raiva. Foi o que fez os dois se separarem, né? Essas duas coisas, tanto do jogo quanto do coisinha, fez com que eles se chocassem e vamos dar um tempinho. Também tem outra coisa que foi o que eu já falei, que a Meredith, ela se afastou de todo mundo, ela se afastou dos amigos dela, etc, 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 etc. E aí ela se afastou dos amigos dela e agora que ela reencontrou os amigos dela de novo, nesse casamento da Sarah, ela arranja um peguetezinho. Porque, como eu falei, quando a Claire morreu, a Meredith grudou no namorado dela e foi. Meio que ela abandonou todos os amigos dela, se isolou completamente com o macho dela, e o macho dela acabou. Ela chegou no evento falando assim, pô, eu não vou me envolver com ninguém, não vou fazer nada com ninguém, não vou me envolver, não vou ter peguete nenhum aqui. Deu 3 horas pra ela estar agarrada com o menino. Eu, se fosse no lugar da outra, depois que eu tô falando isso em voz alta, realmente eu ficaria do lado da outra. Porque realmente, se eu tivesse uma amiga, eu fiquei 2 anos sem falar, porque a irmã dela morreu. E aí eu tento me aproximar dela de novo. Pô, amiga, estamos passando por esse luto juntas. Vamos nos ajudar, eu vou te apoiar, eu estou aqui com você. Perder um irmão não é fácil, mas eu estou aqui com você. E aí a bicha me troca por um macho. E eu encontro ela de novo, ela me troca por outro. Aqui não. Neste recinto, não. Pra deixar claro, a Meredith, ela nunca tira a razão dela. No caso, a razão da amiga dela, no caso, a Luli, ela não tira a razão da Luli em nenhum momento. Falando que ela estava certa em se isolar, não sei o quê. Não, ela assume que estava errada. Mas ela também não faz nada sobre isso. Porque nessa uma semana, repito, isso tudo aconteceu em uma semana. E nessa uma semana, a menina trocou e se apaixonou perdidamente. Assim, sabe? Poderia ser um pouco mais crível. Poderia. Mas enfim, lembra que eu falei que isso tudo durou uma semana? Tudo isso aconteceu uma semana.
Faltavam, se eu não me engano, 2, 3 dias pro casamento acontecer. E aí, eu tava lendo o capítulo, beleza, tava lendo o capítulo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí, terminou o capítulo eles brigados, daquelas brigas que eu já falei. Depois, no outro capítulo, eles já estavam bem. Sabe? Não sei o que aconteceu. Só sei que eles já estavam bem, eles não tinham se resolvido. E eu não pulei nada, então... Não sei se foi erro meu, mas enfim, achei isso confuso, me confundi nessa hora. Tá, lembra que eu falei que eu contei isso tudo há uma semana? E que o It, ele tava se preparando pra ir pra Tulane também? Ele não queria exatamente ir pra Tulane, porque ele tem algumas coisas com o pai dele, com a mãe dele, que eles são separados, né? Como eu falei, ele é meio irmão do Michael, do noivo. Ele acha meio... Não é exatamente o que eu quero, eu não quero estar aqui exatamente, eu quero viver a minha vida, eu quero ter aventura. E ele decide ir pra Nova Zelândia, ele convida a Meredith pra ir pra Nova Zelândia com ele. Você, espectador, você iria com um macho que você conheceu uma semana no casamento da sua prima para outro país pra ficar durante um ano letivo? No final ela não foi. No final ela não foi. Mas ela também tava muito cética sobre elas tentarem, né, um relacionamento à distância. Pô, vamos tentar, não é tanto tempo assim, eu vou morrer de saudade, não sei o que. Ela não queria nem tentar. E outra coisa que eu também acho estranha, porque lembra que eu falei que ela tinha terminado há pouco tempo? Se eu não me engano, ela tinha... Eu vou falar aqui coisas que eu não tenho certeza, porque eu comecei o livro, aí eu dropei, e aí eu voltei agora, e eu terminei faz pouquíssimo tempo, então tá tudo muito fresquinho na minha cabeça. Quando ela tá indo pro casamento, ela para num lugar, ela termina com o namorado dela e ela encontra o It, e se eu não me engano ela dá uma marretada, um soco nele, no It, antes deles se conhecerem no caso, e ele fica com o olho roxo, até que ele tá de olho roxo no casamento inteiro. Aí tá, ela terminou basicamente o namoro dela com muito pouco tempo, e o namoro deles foi horrível. A Meredith já tava cansada do cara e ela não teve um período de tempo muito de luto assim. Não que ela deva também, porque cada um com as suas escolhas, mas eu não acho crível, sabe? Bem, Essa aqui é só minha opinião e eu tô aqui pra dividir ela com vocês. Um beijo e até a próxima.